Ô, gente, a maioria das receitas, aliás, todas as receitas que eu trago aqui no canal, normalmente são receitas que eu gosto, que eu tô com vontade de fazer, mas principalmente receitas que eu quero mostrar pra vocês que são fáceis e deliciosas de fazer, como por exemplo essa do último vídeo que eu postei, vou deixar o card aqui pra você ver. E isso não é muito diferente da receita de hoje, desse vídeo aqui que você está assistindo, que é um delicioso bolo de chocolate, muito facinho de fazer, muito simples, porém delicioso, maravilhoso. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. E como você sabe, o meu nome é Érica e aqui é o caderninho de receitas. A receita de hoje é aquela receita de bolo maravilhosa que eu já falei aqui pra vocês. E se você já gostou de saber disso, já clica aí no botãozinho do like. E se tá assistindo e não é inscrito, já clica no botãozinho de inscrever-se, ativa o sininho e fica por dentro de todos os vídeos aqui do canal. E bora ver como é que faz esse bolo delicioso? E para começar essa receita de bolo de chocolate, eu vou misturar aqui todos os ingredientes dentro de uma mesma tigela. Vai ser bem simples e bem rápido, vocês vão ver e se surpreender com o resultado. Para começar, eu coloco aqui 2 ovos inteiros e já vou misturá-los aqui, quebrando bem as gemas e deixando bem homogêneo a clara com a gema, para ficar muito mais fácil o processo da gente misturar os próximos ingredientes aqui para fazer esse nosso bolo de chocolate. E em seguida eu coloco 240 ml de óleo, já misturo também, coloca cada ingrediente por vez e vai misturando, que isso vai facilitar bastante a sua vida. Vocês vão perceber que a textura já muda, o ovo aqui ele começa a ficar um pouquinho mais pesado, olha só. Vocês percebem que fica parecendo aí uma texturinha já de maionese. E agora 240 ml de açúcar. Eu tô falando das quantidades aqui em ml porque eu medi tudo em xícara e a xícara que eu utilizei tem 240 ml. Então, para você fazer o bolo, para facilitar a sua vida, utiliza aí um copo medidor ou uma xícara que você sabe a quantidade de ml que ela tem. E olha só, gente, essa textura já começa a ficar um pouquinho pesada, tá vendo? Só os ovos, o óleo e o açúcar já fica assim bem cremoso. E agora, para facilitar, conforme vai ficando pesada a massa, eu acho mais fácil mexer assim com uma espátula, tá vendo? Você faz aí conforme a sua necessidade. Depois vocês vão perceber que eu vou mudar novamente para o fouet. E agora o próximo ingrediente é 240 ml de chocolate em pó. Aqui eu tô utilizando chocolate mesmo e não achocolatado. Faz toda a diferença, principalmente no sabor do seu bolo. O achocolatado ele é muito mais doce, então você vai precisar reduzir a quantidade de açúcar do seu bolo e fora a textura que também pode dar uma diferença. Então, se você tiver chocolate em pó aí na sua casa, é melhor que você utilize ele. Agora a gente vai misturando bem até esse açúcar começar a derreter ali junto com o ovo, o açúcar e o óleo. Vocês vão perceber que vai ser super simples e muito fácil. A massa ela vai ficando pesadinha, tá vendo? E para facilitar, para poder receber a farinha de trigo, eu vou colocar aqui 240 ml de água quente ou fervendo, mas já vai misturando bem, porque lembra que no começo o primeiro ingrediente que você colocou aí foi ovo. Então vai misturando para não correr o risco da sua massa empelotar, porque o seu ovo ele já vai dando ali uma pré-cozida por causa da temperatura da água. Vai mexendo bem, vocês vão perceber que o chocolate vai derretendo, o açúcar também, consequentemente a massa vai voltando a ficar mais leve. Mistura bem e já acrescenta o próximo ingrediente, que é 480 ml de farinha de trigo. Para facilitar, vai colocando aos poucos e misturando. Tá vendo? Desse jeitinho aqui que eu fiz. Coloquei metade, já vou misturando muito bem. E depois coloco o restante da farinha e vai misturando muito bem. Mas antes, acrescenta aí 1 colher de sopa de fermento em pó. E já aproveita a mistura muito bem junto com a farinha, até essa massa ficar bem homogênea, bem lisinha. E olha só, como a massa ela voltou a ficar mais levinha, eu já vou voltar a misturar aqui com o fouet, que eu acredito que fica muito melhor, pois o fouet vai passando ali em todas as partes da minha massa, não vai arrastando a massa, mas sim misturando bem até ela ficar bem homogênea.
E agora, gente, eu vou acrescentar um ingrediente aqui que é 100% opcional, não precisa colocar, ele não vai aparecer no meio do seu bolo, afinal de contas é chocolate branco e eu tô colocando junto de uma massa de chocolate escuro. Então ele não vai aparecer no meio do seu bolo, porém ele vai ajudar a trazer uma cremosidade para ele, mas não tem necessidade de você colocar caso você não queira. Eu tô colocando aqui 100 gramas de chocolate branco, eles são assim, no formatinho de uma moeda, e eu tô quebrando em formatos irregulares e vou misturar aqui no meio da massa do meu bolo. E para fazer isso é muito simples, eu pego aqui a espátula e vou misturando muito bem até que a massa envolva todo esse chocolate branco que eu coloquei. Então depois que você misturou o chocolate ou antes de colocar o chocolate misturou, percebeu que a massa tá homogênea, a gente já coloca na forma pra gente poder levar para assar. E essa forma aqui que eu vou colocar o bolo, ela é pequena, ela tem 20 centímetros de comprimento. Eu untei aqui com um pouquinho de óleo e farinha de trigo. E para assar, a gente vai colocar no forno já pré-aquecido a 180 graus e vai deixar lá até o bolo ficar bem assadinho. Você vai fazer o teste do palito, colocar ali no meio do seu bolo, ele sai limpinho, já tá perfeito para você tirar. E olha só, gente, o meu bolo ficou lá no forno a 180 graus por 40 minutos e olha só a fofura disso, gente. Vocês não têm noção do quão cheiroso e muito, mas muito fofo que ele tá. Vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho, pra vocês verem como que ele tá por cima, bem furadinho. Só de olhar assim vocês percebem que ele tá fofinho. E agora eu vou cortar ele já no jeito que eu quero servir, no tamanho que eu quero comer, pra poder receber a calda que a gente vai fazer. E a calda consegue ser mais simples do que o bolo, gente. Eu peguei uma panelinha aqui, tá vendo? Porque a gente vai levar pro fogo e já vou colocar aqui 60 gramas de açúcar, 20 gramas de chocolate em pó, o mesmo chocolate que eu utilizei para fazer o bolo, 130 ml de leite, 15 gramas de manteiga, de preferência sem sal, e por último 200 gramas de creme de leite. E para facilitar e não correr o risco de empelotar lá no fogo, eu já vou misturar aqui fora do fogo até esse chocolate começar a derreter e o creme de leite começar a se misturar bastante com todos os ingredientes. Aí agora eu vou levar no fogo médio, vou misturando sempre o tempo todo até que todos esses ingredientes derretam e fiquem numa textura líquida, parecendo um chocolate quente. E olha só, deixei lá no fogo misturando o tempo todo e essa daqui é a textura, tá vendo? Bem líquida, tá parecendo um chocolate quente comum que a gente faz para tomar aí quando tá frio. E agora, ainda bem quente assim, desse jeito, acabamos de tirar do fogo, a gente já vai colocar por cima do nosso bolo. Eu vou só passar um pouquinho mais da faca aqui onde eu já cortei, só para abrir um pouquinho mais os espaços, para entrar bastante a calda que a gente vai colocar por cima. Eu vou aproveitar também já desgrudar das beiradas, para na hora que a gente for tirar da forma não ficar grudado. E agora é só jogar a calda por cima, dar só uma misturadinha nela, afinal de contas tem leite, pode formar uma película por cima, mistura que ela já desfaz. E aí você vai jogando por cima do seu bolo do jeitinho que você quiser. Caso você queira priorizar ali os cortes que você fez, é melhor, para que essa calda vá entrando ali no meio do seu bolo e deixando ele bem molhadinho. E olha só, terminei de colocar aqui, vocês percebem que a calda ela tem uma cor diferente do seu bolo, mas conforme vai passando o tempo, seu bolo vai absorvendo essa calda e a cor mais escura do seu bolo vai aparecendo. E agora, só para dar um charme, não tem necessidade de colocar, mas só para ficar bonito aqui para mostrar para vocês no vídeo, eu vou colocar por cima um pouquinho de chocolate granulado. Mas se você não tem aí na sua casa, não precisa colocar, não tem necessidade, vai ser mais por questão estética mesmo. E esse bolo você pode servir ou quente assim do jeitinho que ele tá, ou gelado, os dois jeitos ficam perfeitos. Olha só, gente, tô mostrando aqui pra vocês de pertinho como que ficou em cima do bolo. Vocês percebem que algumas partes já tá ficando na corzinha do bolo mesmo, porque ele já tá absorvendo a calda. Eu vou tirar aqui um pedaço e mostrar pra vocês a beleza e a fofura desse bolo. Ele tá tão fofinho, gente, que eu tô até com medo de tirar aqui e ele sair despedaçado, mas olha só, deu certo. Vocês percebem como ele tá bem molhadinho, olha só como ele absorve bem a calda que a gente jogou por cima e ele praticamente vai desmanchando de
tão fofinho, delicioso que ele tá. Vocês percebem, eu já falei pra vocês que não dá pra ver o chocolate branco dentro dele, mas olha só, vocês percebem que ele tem algumas partes que estão aparentemente mais molhadinhas, e isso por causa do chocolate que derreteu ali no meio da massa. E olha só, gente, fala sério, ele não tá doce, tá na medida certa, delicioso, super saboroso, é perfeito para você comer com um cafezinho ou um chazinho ou do jeito que você quiser. Agora eu vou até cortar um pedaço aqui com a colher, ó, para vocês terem noção dessa fofura. Olha isso, gente. Ele desmancha de tão fofo que ele tá. Fala sério, você não resiste a esse bolo. Muito gostoso, saboroso e muito fácil de você fazer. Bem simples, né, gente? Muito rapidinho de fazer. Mistura tudo ali, leva pra assar, depois coloca aquela calda deliciosa para deixar o bolo ainda mais molhadinho. E como vocês puderam perceber, ele fica tão, mas tão fofinho e delicioso que ele até desmancha a hora que você tira da forma. É o melhor bolo aí para você fazer no seu cafezinho da tarde ou até mesmo naquela festinha de final de semana que você tá a fim de fazer aí na sua casa. Se você gostou, já deixa aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.